Fala, meus queridos, como vocês estão hoje nessa segunda-feira maravilhosa? Bom, vamos bater um papinho hoje aí de... Na verdade, como se fosse uma continuação do outro vídeo, né? Que eu tava fazendo no carro lá depois da academia. É... Porque existem vários motivos de nós estarmos aqui, né? E hoje eu quero bater um papinho sobre essa questão de quem tá aqui para trabalhar, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Michel Blume, eu sou terapeuta há 9 anos, também sou mentor espiritual. Tá? Eu tenho algumas mentorias para te ajudar a lidar com esse plano terreno, esse plano aqui, que tem se feito muita gente, muita alma se perder no meio dessa bagunça toda aqui, né? Das emoções, né? Das nossas emoções. Nós nos perdemos nas nossas emoções, na materialidade. E muitos trabalhadores também, tá? E por isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Mas vamos lá, vamos bater um papo rápido hoje, sem enrolar muito. Eu tive meu despertar, né? Eu tô buscando o despertar faz muito tempo, basicamente desde outras vidas, né? E nessa vida aconteceram algumas coisas específicas que provavelmente aconteceram com você também. A vida foi me direcionando para isso, não tinha como fugir disso. E eu preciso contar algumas coisas para vocês, tá? Por quê? Você pode ver que eu coloquei aí. Como saber se você está aqui para trabalhar? Como saber disso? E existem alguns pontos bem específicos em relação a isso, tá? Você percebe que quando você olha a massa, a grande massa, tá, da televisão e tudo mais, as pessoas estão totalmente cegas, totalmente dormindo. Elas não se preocupam com nada em relação à profundidade. Elas são pessoas muito superficiais. Basicamente são vícios e as maiores músicas que você vê, né, pelo menos vamos falar aqui do Brasil, tá? De sucesso que as pessoas ouvem, são músicas com a letra, se você vê a letra, fala de bebida, fala de corpo, de sensualidade, de sexo e etc. Só fala de coisas, vamos falar assim, de vício, coisa de apego. Não tem uma profundidade. Vamos falar que o que mais é ativo ali e causa um desalinhamento é no chakra base e no chakra sacral. E ali nós temos esses campos energéticos, né? Vamos falar dos 7 principais chakras, assim, né? Não falando dos bases ali, do lado de baixo, né? Que nos prendem aqui a matéria, né? Que façam com que a gente viva a experiência. E quando a gente fala de trabalhadores, né? Quem está aqui para trabalhar? Quem está aqui como voluntário? Eu sou um voluntário. Eu vim aqui me voluntariando e me perdi no meio disso tudo. Né? Principalmente porque a gente esquece. Né? Eu falei já que eu vou fazer um vídeo sobre o porquê nós esquecemos. Tá? Eu acho que isso interessa a muitos de vocês. Mas eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhadamente isso. E essa informação do esquecimento não vem de mim, não vem de livro, tá? Vem tudo da minha hierarquia, da minha equipe espiritual, do plano astral. Né? Mas vamos lá, Michel, como que eu vou saber se eu estou aqui para trabalhar, se eu vim aqui como voluntário na transição planetária? Né? Existe a transição planetária? Existe a transição planetária. Que na verdade não é uma transição do planeta Terra especificamente, tá? Mas de todo o cosmos. Oh, que legal, né? E o que isso quer dizer? Que tudo está em constante evolução. Todos os planetas, todos os seres. E tem alguns saltos que nós fazemos de vez em quando, né? De acordo com a época. E aqui, nós estamos passando para uma outra era. Você percebe que tudo o que você precisou, nós, tá? Nós como Homo sapiens, precisamos aprender em 1900 anos. Tá? Tudo que a gente aprendeu em 1900 anos deu um salto nos últimos 100 anos. Tipo, absurdo assim, absurdo. Tá? Então é como se o desenvolvimento, né, da espécie foi muito rápido nos últimos anos. Né? Então a gente tem que olhar para isso com uma certa cautela. Porque quando a gente fala de livros de história, quem disse que é aquilo ali mesmo? Alguém colocou ali, é realmente aquilo ali?
Antigamente era mais tecnológico do que hoje e foi nos tirado. O que, que aconteceu de fato? A gente não sabe, tá? Tem um emaranhamento de informações em relação a isso. A questão é, não acredite em tudo que você lê, tudo que você vê, né? Inclusive esses vídeos aqui. Como eu já disse, não sou dono, portador da verdade absoluta, né? Estou numa busca igual vocês. E aos poucos estou me lembrando cada vez mais de quem sou eu. Né? E acredito que você, se você está aqui vendo esse vídeo também, você passou por algumas coisas aí na sua busca espiritual que te trouxe até aqui, né? Que trouxe até esse canal e enfim, por ressonância estamos aqui juntos agora conversando sobre isso, né? E o que acontece é que no planeta, sempre que vai haver uma transição muito grande de consciência, essa transição é para que eleve a consciência, tá? Vá para um outro plano de consciência, para que você acesse mais a sua realidade consciencial, que é fora da realidade do ego especificamente, tá? Desse plano terrestre, né? Do personagem, por exemplo, o personagem Michel, né? Que é o meu ego. Vai além. A consciência ela vai muito além. A consciência é tudo que é, né? A consciência é Deus. E você vai subindo em patamares cada vez maiores, entendendo cada vez mais isso. Né? Que você é tudo, você está conectado a tudo. Né? Você é tudo, você criou tudo que você vive. Então, no fim o que acontece é que esses saltos fazem com que muitas vezes nós precisamos de seres para auxiliar. Tá? E nós somos esses seres que estamos aqui para auxiliar. Por que, Michel? Porque vocês são melhores? Não. Não. Né? Mas só nós já viemos de outros planos. Né? Então, todos nós viemos na verdade, tá? Essa é a verdade. Todos nós viemos. E alguns de nós viemos com o propósito de ajudar o outro. Né? Especificamente, não para experienciar. Né? Porque quando eu falo, por exemplo, a minha mentoria de contratos espirituais de ascensão de alma, o que isso quer dizer? São algumas almas que ainda estão em plano kármico. Esses contratos que eu abro vêm do conselho kármico. Leia-se karma como ação. Tá? Karma não é pagar pecado, pagar... Não, é só efeito, tá? Causa e efeito. É a lei da causa e efeito do Kybalion, das leis herméticas, né? Então, o karma ele existe dessa forma, uma causa e efeito. A gente tem que, muitas vezes, equilibrar novamente as energias. E esse equilíbrio vem com o quê? Aprendizado. Nós temos que aprender algumas coisas. Nós vivíamos num mundo dual. Esse mundo dual faz com que nós precisamos aprender com os dois planos de experiência, tá? E por isso existem os contratos espirituais, para equilibrar a consciência que encarna aqui. Então quando você equilibra, você ascensiona. O que é ascensionar? Você vai para outro plano de consciência, você dentro do planeta mesmo, né? Dentro dessa própria experiência que você está hoje com esse corpo, com essa vida, você ascensiona. Né? E quando você sai daqui, né? A morte física, você vai para outro plano, planos maiores, planos superiores. Não precisa passar por umbral, por nada disso. Né? Você vai para planos superiores, para outros planos, outros aprendizados, novas experiências e assim é a nossa existência, né? Que nós chamamos de vida. Nós vamos para vários planos. E o que acontece é que nós precisamos alinhar alguns seres, né? Então, por quê? Porque estão tão perdidos, assim como eu precisei de ajuda em algum momento, eu precisei de ajuda de outros seres em algum momento, e algumas pessoas eu consigo ajudar, outras eu preciso ser ajudado, e assim por diante, né? Nós estamos numa grande corrente de troca mútua de energia e de aprendizados. Então, às vezes você é um mentorado meu, e você acha que eu não aprendo com os meus mentorados? Você acha que só porque eu estou ali de papel como mentor, eu não estou aprendendo? É óbvio que eu estou aprendendo. Me faz aprender muito, inclusive. Né? Então, quando nós temos experiências diferentes de vida, de existência, então nós podemos ensinar uns aos outros. Né? Então, existem os seres que vieram aqui exilados, que daí a gente tem que fazer isso em outro vídeo. Tá? Pode até falar do livro ali, Exilado de Capela, por exemplo. Né? Vieram exilados mesmo, porque fizeram muita cagada no seu plano, acabaram com o seu planeta e vieram para cá exilados. Então eles estão passando por um outro processo. Nós temos os seres que estão aqui para experienciar o planeta. Experienciar o planeta, simplesmente experienciar mesmo, é livre assim. Né? Geralmente são pessoas que tudo que elas tocam dá certo. Né? Elas vão fazer um negócio dá certo, fazer outro negócio dá certo e tudo mais. E nós temos as pessoas dos contratos espirituais,
que é o que eu trabalho, né? Todos têm os contratos, tá? Inclusive eu. Todos têm contrato espiritual. Todos têm pelo conselho kármico. Você não encarna numa experiência sem um contrato, sem a sua meta de aprendizado, sem essa programação para que você siga, para que você retorne ao equilíbrio da alma, da consciência, tá? Todo mundo tem esses contratos. Por isso que dá para abrir para qualquer pessoa que buscar. Mas existem essas pessoas específicas que têm esses contratos que elas vieram somente para cumprir esse contrato. Somente para aqueles aprendizados daquele contrato. Né, onde elas estão sedentas por aquilo ali. Né? E geralmente o perfil de pessoas que me buscam para o trabalho de contrato espiritual são pessoas que elas estão se sentindo muito perdidas na vida. Realmente perdidas. Estão se sentindo um vazio, uma crise existencial. Né? Por quê? Porque elas percebem que tudo que elas fizeram até agora é como se não fizesse sentido. Por que não faz sentido? Porque não é o que você combinou fazer antes de vir para cá. Né? E às vezes você é um voluntário que veio aqui para ajudar. E você tá a isso aqui, ó, de você lembrar quem você é. E com os contratos você veio e entrega isso, você consegue entender isso, né? Que você veio para isso. E às vezes não, às vezes você veio só experienciar mesmo e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Né? Mas nós precisamos de algumas almas-chave, algumas consciências, seres-chave em vários pontos do planeta para ajudar a ascensionar todas as consciências que estão aqui. Ajudar nessa transição planetária. Porque a partir do momento que a energia do planeta começa a se modificar, nós somos habitantes daqui, nós moramos aqui. A nossa energia vai sentir. Então, o que tem de pessoas nos últimos 2 anos entrando em surto, e entrando em crise existencial, em crise de ansiedade e depressão e etc., não é brincadeira. Eu mesmo, em 2022, entrei numa grande crise existencial. Né? Depois que eu despertei e lembrei de tudo. Tem um vídeo que eu falo do meu despertar aqui. Eu subi num plano que Michel não existia mais, né? Eu me tornei tudo e todos, assim. Lembrei de tudo, assim. E toda a historinha que é contada, né? Era eu. Era muito estranho, assim. É estranho explicar, só quem experienciou pra saber, né? Quando você despertar realmente, você vai lembrar, você vai se ligar no que eu tô falando. Né? E você vai se tornar uno com tudo, né? Com todos. E o que acontece é que para você saber se você é um voluntário, geralmente são pessoas que desde criança como se elas não se encaixassem, né? Você não consegue se encaixar. Sempre você acha que tem alguma coisa estranha. Você fala, meu, não tem alguma coisa a mais. Parece que tem uma pulguinha atrás da orelha. Você olha as pessoas, as brincadeiras, as conversas, as músicas. E você não se encaixa naquilo ali. Parece que você sente saudade de casa, saudade, não é teu lugar aqui. É essa sensação que você tem. E desde pequeno você carrega isso. Então, eu tive essa sensação a vida inteira. A vida inteira. Eu comecei a minha busca lá em 2009, 2008 na verdade. Eu comecei a minha busca. Mais fortemente eu comecei a adentrar em relação ao autoconhecimento em 2012. E depois com a espiritualidade em 2016. Né, quando eu comecei a trabalhar com terapia e tal. E daí não 2015. 2015. Quando eu comecei a estudar mais autoconhecimento, me conhecer a mente e tal, né? Eu fui mais fundo. Eu já estudava muito, mas já fui mais a fundo. E a parte espiritual junto, né, com tudo isso. Perguntar o que é a vida, o que é isso tudo aqui, o que está acontecendo. Né? E daí eu tive esse meu salto gigantesco, né, de consciência e tudo. Em 2022 eu acessei o que eu estava buscando há tanto tempo, que era me lembrar de quem eu era. Né? Me lembrar de quem eu sou, né? Não era, não existia era. Me lembrar de quem eu sou. Aí eu lembrei que eu sou voluntário, eu vim aqui de forma voluntária aqui. Né? E em algum momento eu não estava aqui voluntário, em algum momento eu estava aqui perdido e eu precisei de voluntários para me puxar para cima, me trazer informação e tudo mais. Né? Então, voluntário, por exemplo, famoso, né? Voluntários famosos que vieram para cá, Jesus Cristo, Buda, Siddhartha Gautama, Yogananda, né? Eu amo Yogananda, tem livros dele, tem aqui, ó, Segunda Vinda de Cristo, né? Tem a trilogia ali que eu tô lendo. Então tivemos vários, tô falando assim de pouquíssimos aí porque são famosos, mas tem muitos voluntários, muitos mesmo, tem milhões de voluntários
e que não são famosos, né? Assim como eu tô aqui, né? Na minha humildade, no meu aprendizado também, né? Também estou aprendendo ainda algumas coisas, né? Estou me lembrando cada vez mais aos poucos das coisas. E eu acho que a sensação mais forte que você tem é que você não se encaixa. Você não se encaixa e você tem uma saudade de algum lugar que você não sabe o que é. E você tem interesse por assuntos, vamos dizer assim, mais místicos. Né? Como se a vida sempre te direcionasse para isso. Você não fica tanto na racionalidade. Você fica mais num mundo imaginário. Você fica mais num mundo, não imaginário, mas em outro plano. Você fala, a vida é mais do que isso daqui. Não é possível que é isso daqui a vida. Putz, você não consegue acreditar em uma religião, né? Você vê como um todo, né? Toda religião tem a sua verdade e a sua distorção. Você começa a perceber várias e várias e várias coisas em relação a tudo isso, né? Em relação a como é todo o sistema aqui do planeta. Você começa a enxergar de uma outra forma, né? Esse é um grande indício de que você está aqui para trabalhar. Você veio como voluntário para trabalhar aqui, né? E é dolorido, e é difícil. Eu acho que um dos mais no seu processo de despertar, eu acho que o que mais dói é a solidão, né? O sentimento de estar sozinho, o sentimento de realmente estar sozinho, de que não tem mais ninguém, porque ninguém vai te compreender, né? Talvez o que eu esteja falando aqui para você, você nem tem ideia, mas eu acho que tem. Eu acho que você entende o que eu estou falando. Se você está despertando, eu acho que você entende. Né? Se você está despertando, coloca aqui, ó. Coloca aqui algumas coisas que você passa com o seu despertar, com a tua busca espiritual. Coloca aqui nos comentários. Tá? E se você precisar conversar também, é só você me mandar mensagem no WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá? Sempre vai estar ali meu WhatsApp em todos os vídeos. Mas perceba que existem alguns indícios. A tua própria mente ela vai caminhando para alguns pontos. A sua própria mente ela vai direcionando para alguns assuntos. Você começa a ter muita sincronicidade na tua vida. Né? Você começa a perceber as coisas acontecendo de um jeito diferente para você, parece. E quando você olha em volta, a sensação que você tem é que, cara, ninguém sabe o que está acontecendo aqui no planeta. Ninguém, acho que ninguém tá ligado, todo mundo dormindo parece. E é realmente isso, que tá todo mundo dormindo. As pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Em sua grande maioria não sabe. Né? Por isso que você olha canais de espiritualidade que falam de espiritualidade de forma mais profunda. Malemar tem 100 mil, 200 mil seguidores. E quando você vê um canal de entretenimento falando bobagem, tem 30 milhões de seguidores. Né? Por quê? Porque a maioria está se entretendo, está se distraindo mesmo. A maioria não está numa busca interna, numa busca espiritual profunda. A maioria está se distraindo. E tá tudo bem, né? Então é o processo deles, né? O processo daquelas almas, daquelas consciências, e tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas o nosso tempo de ascensionar, de despertar é agora. Né? Nós estamos aqui para isso. Né? E se você é um trabalhador, que você percebe que você veio para trabalhar, né? E você começa a ter interesse por entender energia, entender consciência, entender o que está acontecendo no planeta, você tem uma vontade de ajudar o outro, como se você quisesse. Você não tem obrigação, tá? Não é responsabilidade tua despertar ninguém. Mas é como se você quisesse mostrar a realidade, tirar o véu dos olhos de todo mundo. Né? Você tirou um pouco do véu dos seus olhos. Eu sei que eu ainda tenho algumas cegueiras, algumas ilusões no meu ego. E eu estou limpando isso. Mas você, com o pouco que você tirou e consegue enxergar da realidade, é como se você quisesse mostrar isso para todo mundo. Falar, meu, é por aqui, vocês estão se perdendo. Não como não como aquela pessoa que quer, ó, eu tenho a verdade, eu estou salvo e você não. Não é isso que eu estou falando. Mas é porque você se sente tão bem, é como se fosse uma leveza, uma plenitude. E você quer mostrar isso para as pessoas que você ama. Você quer plenitude para elas também, porque você as ama. Né? Isso é amor, né? Você querer o bem do outro. Só que muitas vezes o nosso desafio é, cada um está no seu processo. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós estamos aqui para trazer, para informar. É diferente. Ajudar quem não quer ser ajudado é enfiar a goela abaixo. É você quebrar o processo do outro. É você interferir no livre-arbítrio do outro. Né? E eu aprendi isso de forma muito dolorosa.
né? Eu sempre quis ajudar. Quem disse que a outra pessoa quer me ajuda? Quem disse que eu posso ajudar ela? Né? Até um ego de superioridade, né? Eu sou superior, eu posso ajudar. Quem disse? Né? Então, cuidado com essas armadilhas para você que é voluntário, para você que veio aqui para trabalhar, né? Fala, trabalhadores da luz. Eu não gosto desse termo, mas é o que diz, né? É o termo mais popular que tem, trabalhadores da luz. Todos são da luz, mesmo os que estão perdidos, todos são da luz. Mas se perderam nas sombras, e tá tudo certo, você também se perdeu, você também tem as suas sombras, né? Eu tenho as minhas. Quem diz que nós estamos certos em tudo? Não estamos, né? Então, só toma cuidado com essas coisas. Se você se identifica, você lembrou que você, opa, vim trabalhar. Opa, sou um trabalhador, vim aqui para ajudar na transição planetária. Beleza, você não é melhor do que ninguém. Você não é. Assim como eu não sou melhor do que ninguém também. Todos os meus processos dói pra caramba às vezes. E estou aprendendo dia a dia. E é importante você olhar para tudo isso com amor e não com julgamento, principalmente para você mesmo, para você mesma, tá? É isso. Eu vim aqui falar disso nesse vídeo, achei importante a gente falar. Eu tô passando por alguns processos na minha vida nesse momento, na minha vida espiritual, pessoal, profissional, tô passando por muita coisa nesse momento. Tá sendo muito dolorido pro meu ego, mas está limpando muita coisa e eu sei que logo sai a calmaria. A calmaria vem logo depois, tá? Então cuidado para não se perder, tá? Se sentindo superior aos outros só porque você veio trabalhar, veio ajudar. Você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Nós devemos só nos amar, nos respeitar e entender que cada um tem o seu processo de despertar, processo espiritual, seu tempo de voltar para a fonte, tá? Nem todos vão voltar para a fonte no mesmo momento, não são todos. E tá tudo bem, cada um com o seu processo. Tudo bem? Deixa aqui no comentário se tiver alguma dúvida, fala comigo. Um grande abraço, fica com Deus. Gratidão por caminhar comigo.